Ministério da Cultura apresenta Mostra Arte.on. Hoje conversando com Andréia Barbor, Bárbara Franceschini, Maria Carolina Oliveira, do coletivo A Penca. Vamos falar sobre a obra Corpo Árvore. Lei de Incentivo à Cultura. Instituição beneficiada, Hospital Pequeno Príncipe. Patrocínio Adame, Grupo Incopostes, Cia Petro, Itambé, Agrosul Catarinense, Viamac e Dicomp. Realização Bens de Produções Culturais, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Eu sou o Jorge e vamos começar a conversar. Bem-vinda, bem-vindas. Obrigada, Jorge. Galera, é o seguinte, o vídeo de vocês começa a ser exibido na nossa grade a partir de amanhã, tá? Entra no nosso canal do YouTube. E a ideia desse papo aqui é que a gente possa dar mais informações para quem for assistir, para a gente ver as artistas que estão por trás da obra. Então me contem, quem são vocês? De onde vocês vêm? Para onde vocês vão? Bom, nós somos a Penca. O nosso encontro é um encontro de vontades, de quereres que muitas vezes não se enquadram em caixinhas fechadas. Ah, isso é circo, isso é dança, isso é meio ambiente. Então aqui, né, cada uma vem de formações multidisciplinares. A Carol é socióloga, doutoranda, dá aula na Faculdade de Artes da Unesp, trabalha com circo e dança também a vida inteira. Eu e a Andréia, nós fizemos gestão ambiental, ambas também dançamos a vida inteira. A Déia também tem uma formação em artes visuais, eu tenho meus experimentos com audiovisual também desde muito tempo. E então a gente se encontrou para conseguir dar vazão a uma série de vontades, de temáticas que nos interessam e que a gente tem vontade de falar desde uma intersecção de linguagens mesmo, de não ficar fechadinho em uma coisa só. Que legal. Achei que você fosse falar mais alguma coisa. Acho que é legal dizer que ela é a Bárbara, eu sou a Andréia, ela é a Carol. É verdade. E Diga. Encontra o circo como território e chão comum para dar vazão a essa multiplicidade de interesses. E o circo, historicamente, ele se constitui, né, como esse lugar de encontro da diversidade. Então, a gente abraça bastante esse lugar. E esses experimentos na linguagem audiovisual também não são uma novidade no circo, né? Eles sempre couberam de diferentes formas, mas esse foi um trabalho especificamente desenvolvido em parceria com uma cineasta e uma diretora de foto, né? Porque ele foi pensado especificamente para a linguagem audiovisual. Então, ele foi pensado e todo o processo de criação dele foi feito pensando nessa plataforma, nesse formato, nessa mídia, né? Que é diferente da forma como a gente cria para as artes cênicas. E isso aconteceu no momento de pandemia, né? Como muita gente ganhou ou aprofundou essas habilidades. Acho que no nosso caso, André e Bárbara já tinham essas habilidades, mas a gente aprofundou essas habilidades, a forma de repensar a criação a partir das ferramentas tecnológicas, e não só a forma de difusão, mas de pensar a criação, os processos de criação a partir dessas outras linguagens. Então, para a gente foi um momento bem importante também de repensar nossas formas de criar. Uma curiosidade minha, vocês se encontraram por causa da arte ou por causa do estudo com biologia, com... A arte nos juntou. Vocês entenderam? Trabalhou juntas, a gente trabalha juntas há muitos anos, né? Antes de trabalhar na Penca, trabalhou em outros coletivos de circo juntas. Tá. E o que nos foi a vontade de pensar outros temas para a pesquisa de circo, né? Num momento em que o circo ainda estava pouco aberto para questões mais ligadas à sociedade, à política, de uma forma mais geral. E isso nos convocou bastante, né? Um circo que pudesse falar sobre urgências, sobre questões de questões sociais, políticas, e isso está bem na base, na formação da Penca como grupo. A gente pode contar um pouco do
processo, né, daí acho que você fica mais explícito isso para Chega lá. todos. A gente tem, desde 2018, perseguido o tema de poda e remoção da cidade de São Paulo. Acho que é interessante saber também que nós somos da cidade de São Paulo, residentes, nascidas aqui. E desde 2018 a gente faz esse trabalho de campo, que é uma pesquisa quase que diária de seguir o serviço de poda e conversar com as pessoas, os trabalhadores que estão fazendo esse serviço, tentar entender por que cada árvore está sendo removida ou cortada, se por algum acaso aquela árvore precisaria realmente ser removida por inteiro, o que é que faz ela ser removida, se ela está doente, se é só um cano que ela está atrapalhando. Enfim, a gente fica nessa busca de tentar compreender essa relação desses seres vegetais com a cidade. E a gente foi descobrindo histórias no caminho que nos surpreenderam muito, inclusive o grande absurdo que muitas vezes, inúmeros materiais de madeiras preciosíssimas vão para o lixão de São Paulo. Então, a gente, pesquisas, descobriu que as árvores inteiras vão junto com 20 mil toneladas de lixo diários produzidos pela cidade, e numa cidade que fica aqui próxima, inclusive, que é Guarulhos, que é uma cidade que tem várias problemáticas em relação ao seu território, e tem lá esse lixão que também tem seus problemas, e eles até brincam que para você subir no lixão você demora 20 minutos de caminho para chegar no topo e aí despejar. Então a gente começou a fazer perguntas tanto para a cidade quanto para esses trabalhadores, que em sua maioria são homens que trabalham, também sob um serviço, uma situação bem precária. Muitos deles acabam, enfim, pegando as madeiras e faz um banquinho ali na hora, uma pessoa passa, se interessa, pega, leva. E a gente começou a habitar esse lugar e recolher esses troncos e dar uma nova vida, uma nova forma para esses troncos. E a gente trouxe eles para a cena, a gente trouxe eles para o circo, e a gente chama cada um deles de parceiros cênicos. Então, tem uma pesquisa que a gente desenvolve no circo, que é também de trazer os aparelhos circense enquanto propositores, sujeitos de quereres, de vontades, de desejos e de proposições artísticas. Então, a gente trabalha sobre uma perspectiva de não dominação do aparelho circense, porque muitas vezes é isso, né? Olha o que eu sei fazer no trapézio, uma grande acrobacia. E a gente traz essas árvores, que são seres vivos, ou que foram um dia seres vivos, para conversar com o nosso corpo, para também trazer proposições cênicas, e a gente deixa com que eles atuem sobre o nosso corpo. E esse é um pouco do que acontece no nosso vídeo Corpo Árvore. Sim, e essa sua fala agora, para mim fica muito evidente no vídeo, viu? Esses seus parceiros vegetais, eles são muito amigos de vocês. Às vezes, eu sinto que eles são parte de vocês, em algumas cenas, e em outras vezes, a relação que vocês têm com esses parceiros é uma ligação muito forte. A gente deixa de ver um simples vegetal, uma madeira, e realmente consegue visualizar uma parceria, uma troca de energia, uma troca de emoção ali. Os equilíbrios que vocês colocam, quando vocês colocam esses parceiros pelo corpo, e eles ficam equilibrados por ali, fica muito evidente isso, pelo menos para mim. E essa parte é muito tocante. Dá uma relação, uma sensação de que somos todos uma coisa única, que é muito forte isso no vídeo. Pelo menos para mim, eu consegui absorver isso de uma maneira muito, muito boa. Isso eu acho que está bem no cerne da nossa pesquisa, inclusive nos trabalhos que a gente fez
antes do Corpo Árvore e depois do Corpo Árvore, porque esse trabalho ele faz parte de um grande guarda-chuva de projetos com essa mesma temática e com esse mesmo material, né? A gente faz esse trabalho de campo que ele sustenta uma série de processos de de criação que são separados, mas que estão no mesmo tema. A gente tem um comprometimento bastante com essa agenda. E pensando no Corpo Árvore, né, ele foi feito, como eu falei, em parceria com uma cineasta, que é a Gabriela Gaia Meirelles, que pensou e nos ensinou, inclusive, a pensar isso na forma arte visual, né? Porque uma coisa é a gente imaginar isso, outra coisa é passar isso para o audiovisual, a fotografia, a maneira como é captada, né? E a experiência sensível é diferente para quem vê, mas para a gente que cria também, né? Os tempos, você dificilmente tem uma cena, um take único de 6 minutos que você viria num trabalho cênico, né? Uma dança ou algo que tem, sei lá, 6 minutos num vídeo. Isso funciona com mais recorte. Aprendeu a criar e a compor dramaturgicamente, né, as corporeidades do trabalho a partir de um outro tempo, assim. Foi bem bonito esse processo. E aí, acho que como a Déia falou, a gente se junta a outros grupos, não só artísticos, mas de militância, que trabalham com esse tema da natureza, ou pelo menos daquilo que a gente chama de natureza, né? Porque quando a gente chama esse outro de natureza, a gente também se exclui desse lugar de natureza, o que é um grande problema da modernidade, está levando a uma série de colapsos, né? Como os que a gente vivencia hoje, o novo regime climático, etc. E a gente se junta a uma série de artistas e pessoas que estão pesquisando essa relação entre cidade e natureza. Outras pessoas também fazem esse trabalho com material de poda, né? Tem outras iniciativas que trabalham com isso. E a gente vem de uma trajetória também de outros trabalhos relacionados ao tema do gênero. Então, a gente se aproximou, eu acho que o Corpo Árvore, que tem de mais forte ali, que aparece na narrativa do Corpo Árvore, é um pouco uma aproximação desses estudos da natureza com os estudos de gênero, muito a partir da Silvia Federici, da Donna Haraway, depois quem quiser pode pesquisar um pouco mais dessas autoras, mas a partir dessa ideia de que a modernidade, a grande cidade, né, constrói uma certa normatividade em relação a todo o resto, que a gente nomeia como natureza, num processo de autorização, né, é o outro que não sou eu. E também um processo parecido acontece em termos de gênero, né? Então, a gente como mulheres, e mesmo como mulheres cis, ou seja, a gente tem um recorte privilegiado, né, dentro desse amplo espectro de mulheridades, mas a gente como sendo também aquilo que, de alguma forma, nesse processo de modernização, que é essencialmente patriarcal e capitalista, vai sendo jogada para as bordas, né? Então a gente brinca um pouco com essa ideia. Da mesma maneira que essas árvores são jogadas para as bordas. A gente brinca um pouco. A gente fez essa relação. Entendi. E a gente brinca com um pouco dessa ideia e a partir de uma coisa muito transversal no circo, assim, que é a ideia de risco, né? Esse risco de extinção. E aqui a gente está falando de um risco real, não estou falando de um risco cênico ou metafórico, né? Como os do circo. Então a gente está falando de risco mesmo, de uma matéria-risco, mesmo a partir do nosso lugar ser privilegiado, né? A gente gosta sempre de trabalhar essa ideia de mulheridades a partir das interseccionalidades todas. Então a gente pensa bastante nisso. E depois disso a gente fez um trabalho cênico de duração mais longa mesmo, 50 minutos, que chama Viver Com, Morrer Com, e uma plataforma virtual em que a gente dá vazão para outros pedacinhos dessa pesquisa, que chama Percurso das Árvores, que pode ser encontrada aqui no nosso perfil do Instagram. Principalmente discutindo esse tema, né, de o que vai para o lixo da grande cidade. O que em termos desde esses trabalhadores da poda, que são super precarizados, e eles estão trabalhando nas piores condições possíveis, sim, até para como que essas árvores também nos contam uma história de cidade, né? A gente tem estudado muito isso nos últimos tempos, a partir de estudos do urbanismo mesmo e da relação cidade-natureza, entendendo como também cria uma certa ideia de natureza, principalmente com espécies exóticas, para formar espaços verdes, etc. E quando isso deixa de ser útil, isso é removido, né? É uma lógica bastante, assim, perversa de natureza.
E daí é demolido, e às vezes das piores formas possíveis, né? A árvore vai cair, então começa a virar uma ameaça. E esse é um processo comum nos processos de autorização, né? Você constrói o outro, ele serve de alguma forma para demarcar essa normatividade, depois ele vira uma ameaça. Então a gente vai brincando um pouco com esse jogo. A gente segue nessa pesquisa. Então coisas novas virão também. Beleza, maravilha. Quanta coisa! 15 minutos é muito pouco para falar. É muito pouco mesmo, é muito pouco mesmo. Já foram os 15 minutos. Vocês teriam alguma coisa para acrescentar, só para a gente finalizar esse papo aqui? 2 horas. Acho que para quem se interessar, acessar o nosso Instagram, a Penca. Ali também vai ter o link para a plataforma Percurso das Árvores. Está em construção ainda, mas já tem legal. construção. E uma curiosidade antes de vocês irem embora. Essa quantidade toda de árvores que são despejadas, colocadas do lado ali, vocês estão conseguindo utilizar um pouco mais desse material? Vocês estão conseguindo de algum jeito reaproveitar isso dentro de algum outro trabalho? Estão direcionando isso para algum outro lugar? A nossa escala é micro, né? Sim. A gente pega mesmo. Sim, com certeza. Por isso mesmo a pergunta. O espaço na cidade de São Paulo é caríssimo, tem um estoque social. Mas como a Carol falou, a gente tem um espetáculo presencial, 50 minutos, que chama Viver como Recurso. A gente conseguiu trazer mais dessas peças. Sim. E é menos sobre a quantidade e mais sobre a ideia de chamar atenção para esse tema. Obviamente a gente não vai juntar um monte de imagina. coisa, até porque não tem nem como guardar isso, né? É possível. É muito grande. Para chamar atenção sobre esse tema, né? A gente não precisa ter um processo e que a gente sabe também que tem suas limitações, né? Na cidade, de o que fazer. Então, tem um conceito que chama lixo verde, né? E a gestão desse lixo verde é um problema nas grandes cidades. Não é a gente, um mero grupo de artes cênicas que vai dar solução para isso. Mas a gente quer chamar o tema, né? A gente quer chamar Inclusive, atenção. lá na plataforma, uma outra experiência sensível para acompanhar esse nosso trabalho que vai podas. Então, não é um site comum, é um lugar também um pouco caótico, meio cartográfico, que vai para um lugar, depois vai para o outro. E é bem interessante porque se assemelha a essa nossa pesquisa de estar na rua e para onde vai, o que acontece com a gente, as conversas que a gente tem, as coisas que a gente vai mudando. Eu convido todos a entrar lá na plataforma. Legal, gente. Olha só, a obra de vocês, Corpo Árvore, entra na nossa grade a partir de amanhã, às 19h30, pelo YouTube da Bene Produções Culturais, e vai seguir aí no YouTube por mais um tempo, para que mais pessoas possam assistir. Essa nossa conversa também permanece lá no YouTube e aqui no Instagram, para as pessoas poderem conhecer um pouco mais de vocês também. Beleza? Parabéns pelo trabalho, boa sorte nessa continuidade aí, e até uma próxima. Obrigada. Obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau.